Vou colocar aqui. Boa tarde de salvação em Cristo Jesus. Quero compartilhar uma palavra com os amados irmãos, que se encontra no livro de Êxodo 14, que tem aqui um estudo, uma crônica, que fala justiça, Deus é justo. Amém? O livro de Êxodo faz várias referências ao endurecimento do coração do faraó. Evidentemente, o propósito não é mostrar o Senhor como caprichoso e injusto, ao contrário, ele é explicitamente declarado como sendo misericordioso. Está em Êxodo 33, 19, 34, versículos 6 e 7. O endurecimento do coração do faraó é explicado como uma oportunidade para que Deus agisse de tal modo que o povo daquela época e de agora pudesse conhecê-lo. Em Êxodo 10, 1, 2, assim ele receberia a honra merecida como resultado do endurecimento. Em Êxodo 14, 4, versículo 17 ao 18, o cuidado de Deus com seu povo. Está em Êxodo 6, versículo 6 e 7, versículo Êxodo 8, versículo 22 e 23. Sua singularidade. Êxodo 8, 10, 9, 14. A sua posse soberana sobre a terra, não demonstrado através das pragas como parte da libertação dos israelitas do Egito. Nada nas palavras de Faraó em sua conduta ou na história egípcia indica que ele teria tornado um fiel adorador do Senhor, se Deus não tivesse endurecido seu coração. Mesmo sem isso, Faraó teria liberado o israelita simplesmente para evitar problemas e continuaria sua idolatria orgulhosa. As pragas e o endurecimento mostram que Faraó e o Egito, como todo, devia sua existência à misericórdia de Deus e não à própria inteligência em manipular a Deus, como fazia com as divindades que o adoravam. Em virtude de o próprio Faraó ser considerado uma importante divindade no Egito, seu destino final não era a razão principal do endurecimento do seu coração, mas contribuía para que a religião do Egito e os cultos pagãos em geral fossem atacados. Por exemplo, uma palavra hebraica que descrevia o endurecimento do coração de Faraó tem a conotação de tornar o coração pesado. Está em Êxodo 9, 34. Isso seria uma enorme desvantagem a um coração pecador, após a morte, para pesar favoravelmente na balança dos deuses. No pensamento egípcio, ter um coração endurecido, mas não pesado, era um traço positivo. Essas expressões significavam força e autocontrole. Durante o serviço na corte, a pessoa também precisava ter um coração endurecido no julgamento após a morte, para assegurar que o coração demonstrasse sua inocência em vez de confessar os pecados aos deuses. Um escravelho é um escravo velho de pedra preciosa, esculpida em forma de coração, era colocado no peito do corpo mumificado. Em Êxodo, entretanto, ter um coração endurecido é uma característica negativa. E quando o Senhor Deus endureceu o coração de Faraó, sua iniquidade foi exposta. Os grandes Faraó pareceu pequeno, visto tanto isto inadequado, padrões egípcios, quanto à luz dos padrões da justiça de Deus.
em resposta à pergunta de muitos, se foi Deus quem endureceu o coração de Faraó, porque ainda era culpado por resistir à vontade dele. O apóstolo Paulo declara diretamente que Deus não é injusto, em Romanos capítulo 9, versículo 14 e 24. No processo de endurecimento do coração de Faraó, Deus demonstrou paciência em relação aos que mereciam castigo e usou a situação para tornar conhecida a sua ira justa, seu poder salvador e sua glória resplandecente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? A gente tem que ler, reler, né? Como fala alguns pastores, né? Ruminar a palavra para que nós possamos entender, né? O significado de cada palavra e o que Deus tem falado, né, conosco através da sua palavra, né? Que Deus nos prova, assim como provou Faraó. Mas só que Faraó tinha um coração, parece que de pedra mesmo, né? Só quando a praga, né, tirou a vida do seu primogênito, foi que ele moveu-se, né, e libertou o povo. Mas foi só por um tempo, né, um tempo de o povo tomar uma certa distância, porque o povo era numeroso. Então, quer dizer, como outro dia eu vi assim, devia ser uns 6 quilômetros só de povo, entendeu? Para caminhar, né? Então, Deus só deu um tempo para que o povo caminhasse, né? Mas também no meio dessa caminhada, né, o povo também murmurou, né? Murmurou contra Deus, sentiu fome, sentiu sede, né? E foi uma murmuração só. E aí, quando chegou, né, que vai chegar em números ainda, né, que eu vou... porque cada capítulo aqui tem uma meditação, né? Chegar em números, o pessoal murmurou, né, que fez aquele burrico, né, de ouro para adorar, né? Queriam voltar às práticas antigas, né? Não confiou, não colocou totalmente a sua fé no Deus que tudo fez aquilo, né? Que eles também presenciaram, os hebreus, quando a água se transformou em sangue, só do Egito o rio, né? Mas os poços dos hebreus estavam límpido, tranquilo, né? E as pragas não assim, não chegou até o povoado dos hebreus, né? E eles não viram tudo isso, viveram tudo isso e mesmo assim ainda murmuraram, né? E de todos aqueles povos, né? Pouquíssimos entraram na terra prometida, né? Por causa da murmuração, por causa do pecado, né? Porque quando foi ali na época, quando Moisés morreu, que Josué assumiu, né? Teve o pecado de Acã, né? Até uma certa vez lá a gente teve uma campanha na igreja onde que eu congregava, onde me separaram para missionária, né? E aquela palavra assim foi tremenda, sabe? Foi tremenda aquela palavra. Deus assim usou de misericórdia assim para com a sua igreja, né? E Deus falou que tinha pecado no altar, né? O pecado de Acã, tinha pecado escondido. Mas só que quando a pessoa confessou o pecado já tinha se espalhado nas redondezas, entendeu? E nós que estávamos ali, nós éramos os únicos que nós estávamos vendo, mas nós não estávamos condenando. Nós estávamos esperando a confissão. Aí depois que Deus revelou, né, através da campanha de oração que nós estávamos fazendo, que tinha pecado oculto, né, e usou essa palavra, né, que é através da minha boca, o pecado de Acã, né, tinha pecado escondido no arraial, foi que foram confessar. Olha, mas assim eu tinha
uma certa intimidade assim, que eu duvidei até, né, do que estavam falando. Eu falei, eu não acredito. Mas quando eles confessaram, meu Jesus misericordioso, sabe assim, subiu assim uma ira, não sei, uma ira. Muitos dizem era Deus me usando, né? Mas assim, eu falei, assim, saiu assim tanta coisa da minha boca a respeito disso, né? Porque eu falei e me afastei, né? Falei aquilo tudo na presença deles. E nesse dia estava um tiroteio lá na comunidade, né? Que era próxima à comunidade. Estava um tiroteio lá e começou a chover, a chover, a chover. E o presbítero falou, vamos orar, porque eles confessaram, né? Mas confessaram tardiamente, quando Deus já havia revelado para quase todo mundo, só nós que estávamos ali aguardando isso. Então eu me afastei, né, da igreja, me afastei da comunhão, fiquei muito triste porque eu gostava muito do meu pastor e gostava também da outra pessoa que acabou se envolvendo com o pastor e acabou outra pessoa que estava envolvida também tomando chumbinho, né, querendo se matar, né, que foi ali um trio, né, alguma coisa assim muito muito constrangedor para nós, né, que amávamos a todos os três, né, todos eram pessoas usadas por Deus, né, pessoas que tinham compromisso com o Senhor, né. Mas a justiça de Deus não falha, né? Ele é o justo juiz, né? E eu me ausentei da igreja, fiquei em casa, recolhida, né? Eu não conseguia aceitar aquilo. Eu precisei ir para outra igreja, que eu falei, eu não posso ficar dentro de casa, eu tenho que congregar, e eu fui para outra igreja, né? Próxima lá, e começamos a caminhar, e ali Deus foi trabalhando no meu coração, né? Deus foi trabalhando, e eu fui, né? Deus colocando o desejo, que eu vi que a igreja precisava de obreiros, de trabalhadores, né? E eu fui pedindo direcionamento a Deus e fui pedir a minha carta, né? Fui lá na igreja, pedi perdão a eles, né, pela minha, assim, atitude, e eu falei que eu não tinha nada contra a pessoa dele, né? O meu compromisso era com a palavra de Deus, e aquilo era errado, né? E eu amo a palavra do Senhor, e eu não posso andar, né, contrário à palavra do Senhor, se eu digo que eu sou serva, não é verdade? Então eu fiquei muito chateada, mas outro dia até lembrei deles, né? Procurei saber que eles estão bem, tudo. A outra pessoa também está bem, está ministrando, né? Chegou a ficar de coma, mas assim nós oramos muito e Deus devolveu a vida, né? E está pregando o evangelho também, né? Está caminhando, né? E isso nos alegra, né? Saber que Deus está trabalhando, né, na vida dos meus irmãos, né? E que a palavra diz, né, que nós que estamos de pé, que nós vigiemos, né, para que nós não caiamos, porque o pecado bate à nossa porta todo dia. Mas nós temos que estar vigilante e alicerçado na palavra do Senhor, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos e pecadores. Nós estamos propensos a cair a qualquer hora. Eu estou sentada aqui no murinho, eu posso descer aqui e cair, entendeu? Mas assim, cair no pecado, né? Não cair literalmente, né? E tem outros que caem literalmente, caem do pecado e caem literalmente e ficam caídos, né? Mas que Deus possa ter misericórdia, né? Que nós possamos caminhar, né? E olhar para Cristo, né? Olhar para o sacrifício que Cristo fez, né, na cruz, passou, derramou o seu sangue carmesim, deu a sua vida, né, por nós. E assim, Deus colocou no meu coração,
ler a palavra de novo, né? Eu já li a Bíblia umas 3 vezes, mas cada vez que a gente lê, a gente tem um entendimento diferente. Eu sei que da outra vez, a última vez que eu li a palavra, assim, Deus me dava tanta palavra, só que, assim, eu não escrevia, né? E não conseguia também. Deus fala tanto conosco, né? Que a gente não consegue trazer à memória tudo aquilo que Deus ministra no nosso coração. Mas o que Deus ministra no nosso coração é para o nosso ensinamento, para o nosso crescimento, né, espiritual, nosso crescimento psicológico, né? Porque se eu não tivesse Jesus, meu Deus, tantas situações difíceis que eu já vivi, né? Nessa vida, né? Fiz 2 casamentos desastrosos, né? Um era só no papel mesmo, foi um casamento no papel. O camarada parecia, eu queria alguém, lógico, que cuidasse, que me ajudasse, né? Depois que eu me aposentasse, porque eu queria morar num lugar, na roça, né? Então eu precisava ter uma pessoa, que uma mulher vai morar sozinha na roça, né? Você sabe que há maldade no mundo, né? Então nós temos que vigiarmos, né? E eu achava que, né? Mas o camarada queria mesmo só uma casa para morar, queria sair da situação que ele se encontrava. Então foi só problema na minha vida. E passado 2 anos depois, né? Nessa mesma igreja, entrou um irmão lá, né? E todo mundo profetizou, né? Porque ele estava sozinho e estava com depressão, doente. E todos, né? Inclusive o pastor deu aquela força toda, achou que seria a pessoa ideal. Mas eu falei assim, gente, eu não quero casar, não. Eu não tenho libido, eu preciso casar com uma pessoa que esteja aliançada, alicerçada na palavra de Deus para a gente caminhar junto. Eu não tenho libido, não tenho vontade, nem, sabe? E falei assim claramente, outras coisas mais também, né? Mas aí, ela, você não está morta. Eu falei assim, pois é, mas tem que ser uma pessoa de Deus, né? E a pessoa até parecia ser de Deus, tinha uma capa de santidade, tocava bateria. Eu toco para Jesus, mas era um narcisista, né? Aí acabamos casando, né? Casamos assim, em espaço de 9 meses, né? Casamos, né? Porque ele queria ter intimidade e eu falei, não, só depois de casar, não toma aquela, só depois de casar e tal. E ele era um ser carnal, né? É um ser carnal que só pensa em sexo, né? Agora você vê um homem de 75 anos só pensa em sexo, toca na igreja e diz que toca para Jesus. E a gente só conhece as pessoas, né? A pessoa tem roupagem de crente, fala como crente, toca, louva, adora como crente. Mas não tem nada de crente, não tem nada da palavra, critica a palavra, critica o pastor, só Jesus, que horror, está presa a coisas materiais, sabe? E foi... Hoje eu estou descasada, né? Separada. Porque muito antes, né, ele já falava de divórcio, qualquer problema, qualquer situação, não sabia sentar, conversar, né, porque eu só sabia falar de Jesus, né, e que não tinha um momento nosso. Quer dizer, eu me tornei prisioneira. Meu passeio era só para a igreja e tinha que ir na beca, cabelo arrumado, maquiada, bem arrumada, salto alto, uma casca, uma aparência, né? A pessoa que vive de aparência, né? É como um sepulcro caiado, né? Bonito por fora, mas por dentro é um bolo borolento, né? E graças a Deus, né? Meu filho veio a ter um surto psicótico, né? Que ele é autista, tem TDAH, e ele precisou de mim.
Mas antes eu já tinha falado, orado ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu não pedi assim. Senhor, não era desse jeito. Senhor, eu não... Porque diz que você recebe mal porque você pede mal, né? Mas não pedi mal, não. Foi, assim, mais influências, né? E estava de encontro aquilo que eu tinha pedido a Deus, um companheiro, né? E ele concordou com tudo, trouxe para conhecer a terra, conhecer o lugar, né? E tudo. Ai, que maravilha! Eu disse que ia fazer uma cerca de arame, né? Que ia fazer uma cerca florida. Não, vai fazer um muro, vamos murar tudo. Casei com uma condição financeira e saí de lá pobre e saí desse casamento pobre e miserável. Porque não vou nem explicar, né, o porquê, né? Que os irmãos já sabem, né? Então, quer dizer, e eu vivo na graça do Senhor, porque Ele é minha força e Ele é a minha alegria. Amém? Só até aqui, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas fique com a palavra, porque é a palavra que te salva e que te liberta e que te leva para o céu. É a palavra do Senhor Jesus. Se você não colocar Deus à frente dos seus negócios, do seu estudo, de tudo, você colocando, às vezes ainda dá ruim, sai o tiro pela culatra. Imagine você não colocando. Que vocês possam, né, meditar na palavra do Senhor, porque os tempos estão se encurtando, né? E Jesus está às portas, Jesus está voltando. Amém? Uma boa tarde de salvação. Vou me preparar que hoje é a cruzada, a primeira cruzada aqui, onde eu estou morando, né? Em Sampaio Correia. Deus abençoe.